E uma pessoa está perguntando como fazemos para ajudar realmente os animais. Então, uma forma de nós ajudarmos os animais é nós estudarmos os raios, estudarmos os 7 raios e irmos observando os animais e vendo que raios os animais manifestam. Isto é uma forma de ajudá-los. Como nós estudamos os raios, conhecemos o valor dos 7 raios, então nós podemos saber que o reino animal, em geral, o reino como um todo, é muito influenciado e ele é mesmo uma manifestação do 3º raio e do 6º raio. Então, diante do reino animal como um todo, nós estamos diante do 3º e do 6º raio. O 3º raio, no animal, manifesta adaptabilidade. Os animais são muito adaptáveis. Os animais se adaptam a diferentes circunstâncias. Então, a gente sabendo que os animais são muito adaptáveis, nós já sabemos que podemos ajudá-los a se adaptarem a situações mais organizadas, a ordem, a mais limpeza, a mais higiene. Então, os animais têm a energia da adaptabilidade no reino, no próprio grupo. Eles são tão adaptáveis que conseguem viver em jaulas. Por aí vocês veem o quanto são adaptáveis, o quanto são flexíveis e maleáveis. Se um animal pode viver numa jaula, veja que 3º raio para conseguir isto, para que ele não morra, para que ele não desapareça. E o 6º raio, que no animal manifesta o instinto e que manifesta também em certos animais mais avançados a devoção pelo reino humano. Então, o 3º raio trabalha para que eles se adaptem a certas circunstâncias que podem fazê-los evoluir, ajudá-los a evoluir. E o 6º raio desenvolve o instinto, que para eles é muito importante. O instinto neles não é só este sentimento natural, mas o instinto também está na vista deles, também está no aparelho auditivo. O instinto no animal é muito mais amplo do que em nós, que já transcendemos esta etapa. E esta devoção pelo ser humano. Então, quando nós nos tornamos amigo de um animal, ou quando nós tratamos bem um animal, ou quando nós respeitamos um animal, nós estamos ajudando o 6º raio a desenvolver nele. Estamos colaborando com o trabalho do 6º raio, porque aí o animal tem uma resposta nossa e essa sua parte devocional, essa sua parte de 6º raio desenvolve ao máximo. Agora, uma coisa é o raio do reino animal, que para todo o reino é o 3º e o 6º, da adaptabilidade e do instinto. Agora, cada espécie pode ter um raio diferente destes. E os raios das espécies não são muito conhecidos, porque o homem não se interessa muito por isso, o homem não procura compreender os animais profundamente. No máximo, o homem consegue conviver com eles assim mais fraternalmente, mas o homem não sabe aprofundar o seu relacionamento com o reino animal. Com isso, ele não descobre o raio de cada espécie, que seria muito importante descobrir, porque cada espécie animal
tem as suas dificuldades e tem as suas facilidades. E quando nós descobrimos o raio da espécie, fica mais simples nós lidarmos com eles. Por exemplo, um animal de primeiro raio, dentro do reino que é de terceiro e sexto, mas ele, como espécie, é de primeiro, é o elefante. E o elefante é dos animais mais evoluídos. É nessa espécie, é nesses elefantes que começa um princípio de alma. Não só nos elefantes, mas também nos cavalos, nos gatos e nos cães. Então, quando nós estamos diante de um elefante, de um cavalo, de um cão ou de um gato, nós estamos diante da possibilidade de ali começar a surgir um princípio de alma. Então é uma grande responsabilidade o nosso trato com estas 4 espécies, principalmente, porque nessas 4 espécies já pode estar em andamento uma alma. Agora, sendo o elefante um primeiro raio, nós sabemos que um animal que tenha um primeiro raio muito presente, nós vamos ajudá-lo ajudando a não ser cruel. Então a maior ajuda que você possa dar é ajudá-lo a não ser cruel. Porque quem está no primeiro raio pode não saber filtrar esta energia e pode ser cruel. Um elefante pode ser cruel. Não o elefante, o raio passando por um corpo, passando por um material que não está suficientemente adaptado, que não está suficientemente harmonizado para se conectar com os níveis superiores do primeiro raio. Então, se tem uma espécie de primeiro raio, ali nós temos oportunidade de encontrar a crueldade. Então, ali precisamos ajudar esse animal a transcender esse estágio. E como é que ele vai transcender este estágio? É tornando-se seu amigo. Porque, sensível como ele é e adaptável como ele pode se adaptar a conviver com o ser humano tanto quanto ele convive com os seres da sua espécie. Ele é extremamente adaptável. Agora, os cães já estão no segundo raio e não no primeiro. Um animal que está no segundo raio, ele tem a capacidade de desenvolver amor, de desenvolver compaixão. Um cão pode desenvolver compaixão por um outro animal, pode ajudar um outro animal. O cão, por compaixão, pode zelar pelo homem, pode acompanhar o homem por compaixão e por amor. Então, um cão, quando se apresenta indiferente, que é uma qualidade, esta indiferença do cão para conosco, isto pode ser trabalhado. E nós podemos ajudar o cão a transformar esta indiferença em amor. E ele transforma. E isto faz uma diferença muito grande na evolução do cão. Os gatos, que são a outra porta de entrada para começar o aparecimento da alma, os gatos estão no terceiro raio. Então, os elefantes estão no primeiro, os cães estão no segundo e os gatos estão no terceiro. Os gatos, no terceiro raio, correm o risco de serem dispersos, de não serem concentrados. Então, se você quer ajudar um gato, você seja concentrado quando estiver lidando com ele. Porque adaptável como ele é, inteligente como ele vai se adaptar e vai começar a se concentrar. E, diante do gato, nós podemos ajudá-lo também não sermos separativos diante dele, não os considerarmos separados de nós.
Os gatos têm que aprender esta unidade, porque os gatos são meio separativos. Os gatos vivem muito com eles. E isto, para o terceiro raio, é uma qualidade natural, mas para ajudar a isto, nós teríamos que ajudá-lo a mudar. Já os cavalos estão no sexto raio. Os cavalos estão no mesmo raio de todo o reino. Eles estão no sexto raio. No sexto raio, o cavalo deve adquirir força de vontade. O cavalo não tem muita força de vontade desenvolvida no raio dele. Então, nós podemos ajudá-lo a ter força de vontade. Nós, tendo força de vontade de lidar com ele, de ajudá-lo, nós empregarmos força de vontade ao tratar com ele. Assim ele vai absorvendo isto que pode faltar nele. Como também, se nós quisermos ajudar um cavalo, é nós o mantermos limpo, mantermos num ambiente muito limpo, muito puro. Quanto mais limpo for o ambiente onde o cavalo se encontra, quanto mais limpos nós estivermos quando montarmos o cavalo ou como tratarmos o cavalo, e quanto mais limpo nós mantemos o cavalo, note, não é o mesmo do gato, porque o gato sabe se limpar. Então, o cavalo precisa desta pureza, o cavalo precisa de limpeza. E o cavalo precisa também, para o seu desenvolvimento, no sexto raio, de serenidade. Então, veja como essas forças involutivas são inimigas da vida. Fizeram do cavalo cavalarias para batalhas, quer dizer, é o contrário do que os cavalos precisam. Porque os cavalos, para evoluir, não precisam participar de batalhas e nem de exércitos. Os cavalos, para evoluir, precisam de serenidade, precisam de ambiente sereno e de ambiente muito equilibrado. Então vocês veem as vítimas do homem que os cavalos sempre foram. Serviram de assento para se fazer guerras, para se fazer batalhas, etc. Quando eles precisam é de serenidade e de equilíbrio. Então, nós estudando os raios, estudando essas energias de raios, vamos começar a perceber isso nos animais. Porque todas as espécies não têm os raios conhecidos. E nós podemos, sim, ao tratar com os animais, irmos descobrindo os raios deles. E quando nós estamos buscando o raio, buscando a energia do animal, o reino animal produz situações favoráveis para que se dê este trabalho. De forma que trabalhar com os animais não é só alimentá-los, não é só curá-los, não é só limpá-los, não é? Mas trabalhar com os animais é também nós estudarmos os raios, temos presente as energias de raio e descobrir os raios deles, descobrir as energias de raio deles. E sabendo que a adaptabilidade e esse instinto e esta devoção é muito básica, nós partindo deste terceiro e desse sexto raio, nós vamos conseguir um bom relacionamento e vamos poder então fazer um bom trabalho com os animais. Pois não. E os pássaros? Por exemplo, do pântano é difícil. Os pássaros também se domesticam. Agora, como um pássaro vive de voar, não? Para você domesticar um pássaro, precisa que realmente você assuma de uma forma muito especial a evolução dele, a ajuda, né, da evolução dele. Agora, se eles vão e vêm, quando eles vêm é porque os seus guias, os guias do reino, os guias da espécie, o trazem para onde eles têm que vir. Aí já entra numa organização um pouco maior. O centro planetário, que é muito encarregado do reino animal, é o centro de Anuteia. Então, se nós fazemos um trabalho de reconhecimento de Anuteia, se vamos buscar
as funções de Anuteia, lendo, pesquisando sobre a Anuteia e fazendo um contato interno com a Anuteia, nós vamos ter uma ajuda no trabalho com os animais. O trabalho com os animais é muito inspirado e conduzido por Anuteia. E a Anuteia está ligado não só ao reino animal, mas está ligado também ao reino dévico. Então a Anuteia pode reunir o trabalho com o reino animal e com o reino dévico quando nós estamos lidando com a Anuteia. E muitas coisas nos animais podem ser resolvidas pelo reino dévico. Muitos devas podem ajudar a tratar os animais, principalmente na hora dos animais procriarem. Na hora da procriação dos animais, o reino dévico está muito presente, como está muito presente durante a gestação do reino humano. A Anuteia, principalmente quando nós estamos lidando com cães, com gatos, com cavalos, a Anuteia é muito importante porque a Anuteia que faz o trabalho de individualização nos animais. Então a Anuteia que é encarregado de individualizar, é encarregado de estimular o começo da alma em um animal. Então, dependendo do que nós proporcionamos para um cachorro, para um gato ou para um cavalo, não falemos de um elefante, que é um animal com o qual nós não temos tanto contato, a não ser na Índia, não? Mas quando nós temos um contato especial com um cão, com um gato e com um cavalo, aí a energia de Anuteia já pode escolher aquilo como um terreno, escolher aquilo como uma oportunidade de começar ali a criação de uma alma, de começar ali o surgimento de uma alma. E não só, quando a alma já existe no cão, no gato ou no cavalo, que estes já podem ter princípio de alma, ou já pode ter uma alma já em desenvolvimento. Quando esta alma começou nessas três espécies, ou nos elefantes, a Anuteia trabalha na transmigração daquela vida para o reino humano. Então vocês vão observar um animal que ainda não tem princípio de alma, e outro que já tem princípio de alma, e outro que não só tem um princípio de alma, mas que está trasladando para o reino humano. Então este animal que já está sendo trasladado para o reino humano, é óbvio que ele vai preferir a companhia dos seres humanos do que a companhia dos outros animais. Então esse animal, ele vai começar a manifestar uma certa indiferença para com os seus semelhantes animais e vai ter mais interesse, ter mais ligação, ter mais devoção para com os seres humanos. Então, se esses animais, cães, gatos, cavalos ou elefantes, que têm a tendência para se aproximar mais do reino humano do que dos seus irmãos de espécie, estas são almas que já estão no ponto de transmigrarem para o reino humano. Aí a nossa responsabilidade é ainda maior. É ainda maior porque esta alma em formação, ela vai entrar no reino humano segundo as experiências que ela teve. Ela vai entrar no reino humano através de um impulso doloroso ou de um impulso de amor, segundo o que acontecer com ela. E entrando no reino humano, essa vai ser a sua tendência. Então, se uma alma entra no reino humano amorosamente, vai ser um tipo de ser humano. E se ela entra no reino humano pelo terror, como às vezes acontece, ou pelos maus tratos, ou pelo sofrimento, isto vai dar um outro tipo de ser humano. É um ser humano já de um outro tipo. De forma que o nosso relacionamento com o reino animal reflete no futuro reino humano, porque eles vão ser reino humano.
não conosco aqui neste mesmo planeta, mas estão se preparando para isso. Então nós já estamos, ao lidar com o reino animal, ao lidar com certas espécies animais, nós estamos colaborando na formação de um futuro reino humano, que terá início num outro ciclo e, quem sabe, onde. Então, como ajudar os animais? Há muitas coisas para fazer com os animais. Além de tratá-los, além de limpá-los, além de alimentá-los, não é? Isso são coisas primárias. Mas, principalmente, um animal que se aproxima de um centro espiritual, ou um animal que se aproxima, ou que o destino o coloca próximo de alguém que está se trabalhando espiritualmente, isto é uma grande oportunidade para o animal. E uma oportunidade de serviço inestimável para o ser humano, que está em contato com isto. Porque o ser humano aí está mesmo como um agente, como um colaborador da evolução dos reinos.